O Livro dos Justos, capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. No final de 2 anos, novamente, Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel e enviá-los para fora da terra do Egito. Moisés foi e chegou à casa de Faraó. Ele falou-lhes as palavras de Deus, que tinha o enviado. Mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus, e o Senhor despertou seu poder no Egito contra Faraó e seus súditos. E feriu Deus a Faraó e o seu povo com pragas muito grandes e doloridas. Deus, pela mão de Arão, tornou todas as águas do Egito em sangue, com todos os seus córregos e rios. Quando um egípcio veio para beber e tirar a água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue. Quando ele chegou a beber do seu copo, da água no copo se tornou em sangue. Quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para a cor de sangue. E Deus fez com que suas águas trouxessem sapos e rãs. Todos os sapos vieram para as casas dos egípcios. Quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos e dançavam em suas barrigas como dançam quando estão no rio. Toda a água potável e sua água de cozimento virou-se para as rãs. Também quando estavam em suas camas, o suor produzia rãs. Não obstante toda essa ira do Senhor, não se foi deles, e sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda praga pesada. Deus transformou o pó da terra em piolhos, e os piolhos tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais, em todos os habitantes do Egito, também sobre o rei e a rainha. Deus enviou os piolhos e sobrecarregou-se muito devido aos piolhos. Não obstante isso, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E Deus enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram todo o Egito, besta, árvores, todas as coisas que estavam lá. Deus enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, juntamente com os rastejantes no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com o seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas, conforme a sua espécie, chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. As pulgas e as moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios. As vespas vieram sobre eles e os expulsaram dali. Elas os perseguiram em suas salas interiores. E quando os egípcios se escondiam por conta dos enxames de animais, eles trancaram suas portas, e Deus ordenou ao Sulanute, que estava no mar, a subir e ir para o Egito. Ele tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento, do côvado de um homem. E ela foi em cima dos telhados
e descobriu o telhado e o piso e cortou-os, e estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trave e o pino e abriu as casas do Egito. Depois veio o enxame de animais para as casas deles, e o enxame de animais destruiu todos eles, e isto pesou sobre eles extremamente. Não obstante, a ira de Deus não se afastou dos egípcios. Sua mão ainda se estendeu contra eles. Deus enviou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nas manadas de bois, ovelhas e no homem. E quando os egípcios se levantaram cedo pela manhã para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. E ali permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10. E do gado pertencente a Israel em Goxém não morreu nenhum. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles e tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos pés para o topo de suas cabeças. Muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. Não obstante, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. Deus enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até que elas caíram em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo. Portanto, granizo e fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior pereceram nas chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. Deus enviou inúmeros gafanhotos ao Egito: o Chazel, Salom, Chargol e Chagole, gafanhotos, cada um de sua espécie, que devoraram tudo que o granizo tinha deixado. Então os egípcios alegraram-se com os gafanhotos. Embora eles consumissem o produto do campo, eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. E Deus trouxe um vento forte do mar e tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. Deus enviou trevas sobre toda a terra do Egito e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele levava ela à boca. Naquela época morreram muitos dos povos de Israel, que haviam se rebelado contra Deus e que não deram ouvidos a Moisés e a Arão, e não acreditavam que o Senhor os tinha enviado. Não quiseram ouvir a voz de Moisés, que tinha dito: "Nós não vamos sair do Egito para perecermos de fome em um deserto desolado." E Deus flagelou-os com 3 dias de escuridão. Os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem ou se regozijarem sobre eles. A escuridão era muito grande no Egito. Durou 3 dias. Qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio,
permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado. Aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando permaneceu sentado no chão, no mesmo local. Essa coisa aconteceu com todos os egípcios, até que a escuridão havia terminado. Quando os dias de escuridão passaram, Deus enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: comemore sua festa e façam a sua Páscoa, pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal. E quando eu vir a sua Páscoa, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Deus tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram naquela noite. Sucedeu que no meio da noite, Deus saiu no meio do Egito, feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito primeiro nascido do homem ao primeiro nascido de animal. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos do Egito, que foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e que haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite e arrastados diante dos egípcios e lançados diante deles. Os egípcios viram este mal que tinha de repente vindo sobre eles, e os egípcios clamavam com grande voz. Todas as famílias do Egito choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo o primogênito, e o tumulto no Egito foi ouvido a grande distância naquela noite. Batia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas. Eles estavam lá, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Batia disse a Moisés: esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai? E Moisés lhe disse: certamente 10 pragas Deus trouxe sobre o Egito. Alguma delas atingiu a ti? Alguma delas te afetou? Ela disse: não. E Moisés continuou a lhe dizer: embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás, e nenhum mal deve chegar a ti no meio do povo do Egito. E ela disse: que vantagem há para mim quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos da sua casa e súditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça, como todos os primogênitos do Egito? E Moisés disse-lhe: certamente teu irmão e sua família, e os súditos e as famílias dos egípcios,
não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus. Por isso todo esse mal veio sobre eles. E Faraó, o rei do Egito, aproximou-se de Moisés e Arão e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar e suplicou a eles, dizendo: Ora, levanta-te e tira vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois. Vá, Moisés, tudo o que lhes pertence e acompanhe. Não devem deixar nada para trás, apenas peça por mim ao Senhor teu Deus. E Moisés disse a Faraó: Eis que tu és de tua mãe primogênito, mas não temas, pois tu não morrerás, pois Deus ordenou que tu has de viver, a fim de mostrar-te seu grande poder e seu forte braço estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora. E todos os egípcios fortaleceram-se e deixaram-nos, porque diziam: Estamos morrendo! E todos os egípcios mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Deus, entre ele e o nosso pai Abraão. Os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, eles disseram-lhes: Será que somos ladrões? Para que devemos sair à noite? Os filhos de Israel pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro, vestuário, e também despojaram os egípcios. Moisés apressou-se e levantou-se, foi para o rio do Egito. Fizeram subir a partir dali o caixão de José e levaram-no com eles. E Israel também trouxeram, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem o caixão de sua tribo.